Você trouxe sua Bíblia? Trouxe sua Bíblia? Então vamos ao estudo deste dia, tá? Pegue aí, prepare a sua Bíblia. Nós vamos começar aqui. Nós estamos tratando, mudaram as regras de Deus, é a terceira parte. Eu estou usando o livro de Romanos, mas antes de nós começarmos em Romanos, eu quero começar em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 8. 1 de Tessalonicenses 4, 8. Quero cumprimentar a todos os abençoados que estão agora nos ouvindo pelas rádios da cidade, pelos aplicativos, pelas redes sociais. Estamos no YouTube? Não, né? Só no Facebook, né? Está nos dois? Então quero cumprimentar toda a turma do YouTube, do Facebook, também os irmãos que vão nos acompanhar pelo WhatsApp. Atenção máxima, porque o Senhor vai nos falar. Primeira de Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira de Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ler do versículo 8. Primeira de Tessalonicenses 4, 8, diz assim a Bíblia. Olha lá, se você quer acompanhar ali. O apóstolo Paulo escrevendo à igreja da Tessalônica. Quatro, 8. Achou? Se não achou, só olhar para cá. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Vou repetir. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus. Ou seja, quem desobedece, não desobedece a homens, desobedece a Deus. Vamos orar. Que Deus nos ajude a sermos pessoas obedientes. Senhor Jesus, a vara e o chicote é pro lombo do tolo, não do sábio. Meu Deus, nos ajude, Senhor, a transmitir o teu recado. É o teu recado, não é o meu, porque eu não saberia nem como falar com as tuas ovelhas, Senhor. Mas eu espero que o Senhor, através da minha vida, através dos escritos de Paulo, o Senhor passe as suas regras àqueles que têm ouvidos para ouvir, aqueles que têm ouvidos de ovelhas para ouvir. Meu Deus, eu quero desde já paralisar, travar a nossa lógica, a nossa mente carnal, a nossa mente humana, tudo aquilo que parte da nossa natureza humana esteja agora totalmente bloqueada, para que a nossa mentalidade humana não possa ter nenhum privilégio nesta hora. Eu oro em nome de Jesus, e os santos e fiéis de Deus que se reúnem aqui e se reúnem pelas rádios, digam todos amém, digam glórias a Deus,
Digam graças a Deus e dão um aplauso ao Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Obrigado, meu santo cooperador. Obrigado a todos que cooperam com este santo ministério. Quando Paulo escreveu aqui a igreja de Tessalônica, quando ele fala Dessarte, quer dizer, dessa maneira, a palavra Dessarte quer dizer, dessa maneira, feito desse modo, assim sendo, consequentemente, não serei nada desse assunto. Dessarte quer dizer, assim, por isso, portanto, versículo 8, portanto, quem rejeita, Dessarte quer dizer, portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem. Mudaram as regras de Deus, parte 3. Eu não sei quantos de vocês, ou quantos de nós que estamos aqui, temos o Espírito Santo de Deus. Então, se temos o Espírito Santo de Deus, provavelmente, toda vez que nós não seguimos as regras de Deus, o Espírito Santo ele fala e incomoda. Se você se sente bem quando você transgride uma regra de Deus e nada é te cobrado no teu coração, você está em sérios perigo com Deus. Então, quando Paulo escreve aqui, ele diz que o que ele ensinava não era regras dele. O que ele passou à igreja não era pensamentos de Paulo, não era doutrina de Paulo, não era ensinamento de Paulo, não veio da capacidade intelectual do apóstolo Paulo, mas veio diretamente de Deus, porque ele falou isto em Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 1, 11 e 12, ele diz, faço-vos porém, irmãos, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então, todo o ensinamento do apóstolo Paulo tem uma raiz, tem uma fonte. Então, quem desobedece esse ensinamento, não está desobedecendo ao homem que está lendo aqui, está desobedecendo exclusivamente a Deus. E você e eu não somos mais fortes do que Deus. Nem brinque, nem pense, nunca passe pela tua cabeça de querer ter uma queda de braço com Deus, porque Ele vai te arrebentar. Ele vai fazer você virar pó, porque a Bíblia diz, quem vai contra a rocha, vira pó. Então, amados, quero começar essa palavra, que é uma palavra de educação, que é uma palavra de ensinamento, porque os nossos cultos aqui não são cultos de catar a capeta das pessoas, porque eu acredito que alguém que ouviu a verdade, o Evangelho, eu acredito que a pessoa quando creu no Evangelho, eu acredito, porque a Bíblia diz, ela é batizada com o Espírito Santo. Então eu também acredito que quando ela é batizada, ela é convencida pelo Espírito Santo a caminhar na verdade, para se tornar um homem ou uma mulher obediente. Então eu fico preocupado pensando, quando eu vejo algumas rebeliões, com algumas rebeldias no coração de algumas pessoas, eu fico preocupado se aquela pessoa colocou um tampão no ouvido, ou se ela está pensando que é o pastor que escreveu isso aqui. Então a minha preocupação é essa, de não saber o que aquelas pessoas que estão me ouvindo, como que elas estão interpretando isso, como que elas estão entendendo isto, estão entendendo essas regras de Deus que são invioláveis. Deus não colocou regras, o homem coloca regras, e nós podemos pular sobre as regras dos homens,
Porque Paulo falou, ninguém vos julga por dia de festa, por lua nova, por sábado. Então são regras de homens. Então se você quer guardar sábado, você guarda. Se não quiser guardar, não guarda. Se quiser guardar o domingo, você guarda. Se não quiser, não guarda. Se você não quiser comer carne de porco, você coma. Se não quiser, não coma. Se você quiser comer sangue, beber sangue, chouriço, que é feito de sangue, se você quiser comer, você come. Se não quiser, porque são regras humanas, isso não tem importância para Deus. Mas o que Deus leva a sério são as regras que Ele estabeleceu através de Paulo para a igreja. Deus não é homem para que minta. Isso você pode encontrar isso lá no Antigo Testamento, no livro de Números 23, 19. Números 23, 19. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Então aqui você já percebe a seriedade como Moisés, aqui no Antigo Testamento, tratava as palavras de Deus. Moisés foi um homem que fez de tudo para obedecer a palavra de Deus, mas o povo que ele dirigia era um povo rebelde. A um ponto que Moisés ficava nervoso, Moisés ficava tenso, porque Deus falava e o povo não acreditava que era Deus que estava falando. E por essa dúvida no coração daquele povo, diz a palavra lá em Coríntios, que muitos morreram no meio, caíram no meio do caminho, outros foram mortos pelo devorador, pelo migrador, outros foram mortos, está lá em 1 de Coríntios capítulo 10, eu estou fazendo uma introdução, tá? Para a gente entrar aqui na mensagem. 1 de Coríntios 10, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: entretanto, versículo 5, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Uma congregação de mais de 2 milhões de pessoas, vamos colocar aqui 1,5 milhão, 1,8 milhão, só estava fazendo tudo que Deus falava, fazia o contrário. O pior de tudo, amado, quando a pessoa faz o contrário que Deus está mandando e ela pensa que ela está fazendo certo. Isso que é o pior de tudo. Eu digo, está faltando espiritualidade nessa pessoa, está faltando o Espírito Santo falar a esta pessoa que essa não é a vontade de Deus, a vontade de Deus é outra. Então Paulo escrevendo, fazendo uma lembrança dos acontecimentos do passado, para que o povo daquela época de Paulo não sofresse o que o povo da época de Moisés sofreram. E eu estou fazendo essa leitura hoje para que nós não venhamos a sofrer da mesma maneira que o povo lá do apóstolo Paulo e o povo de Moisés sofreram. Então quando ele diz, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Tem muita gente com a roda presa no meio do deserto, a vida não anda, está sempre infeliz. Pode ter dinheiro, mas não tem alegria. Pode ter dinheiro, mas não tem contentamento. Pode ter bens e posse, mas está sempre em amargura. Por causa de quê? Porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. Então, tudo isto podia ter sido escondido. Paulo poderia não ter tocado nisto aqui, nesse acontecimento. Não vamos pôr medo nas pessoas, não. Sabe, senão as pessoas vão ficar assustadas. Não vamos ameaçar o povo, porque nós estamos na graça, né? Na graça não pode ameaçar. O pastor tem que ser um pintinho. O pastor não pode ser um pastor. O pastor tem que ser um pintinho sem pena e sem bico e sem garra, né? Não pode ser. O pastor tem que ficar quietinho e aceitar tudo, porque nós estamos na graça. Paulo não pensava assim. Paulo falou, vou escrever isto. Ele diz, por estas coisas se tornaram um exemplo para nós. Diga assim, exemplo. Está lá.
Tudo que aconteceu lá atrás, Paulo falou, isto é exemplo. Quer dizer o quê? Quer dizer que Deus não mente. O que Deus, da maneira que Deus agiu lá atrás, Deus também age aqui. Ou seja, pastor, então quer dizer que Deus vai abrir a terra, vai engolir pessoas, quer dizer que Deus vai soltar um monte de serpentes para comer a gente? Não precisa. Cada um já tem os seus demônios aí, que atormenta de dia e de noite. E quando um demônio atormenta um crente de dia e de noite, porque Deus está falando com esse crente. Está falando com esse crente. Então quando ele diz, ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram, e não vos façais por idólatras, como alguns deles. Portanto está escrito, Paulo não citava coisas assim da cabeça dele, ou Deus dava para ele, ou ele pegava das escrituras. Ele disse, não vos façais pois por idólatras, como algum deles, portanto está escrito, o povo se assentou-se para comer, beber, levantou-se para divertir-se. Não é isso que acontece? Primeiro é comer, beber e divertir, depois a obra de Deus. E não pratiquemos imoralidades, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23 mil. Pastor, vai cair 23 mil num só dia? Cai muito mais hoje, amado. Quantas pessoas que serviam a Deus hoje estão bebendo cachaça, fumando maconha, se drogando e morando na rua? Milhares, porque caíram. Isto é cair da fé, decair da fé. E não punhamos o Senhor à prova. Ou seja, será se isso que aconteceu no passado provavelmente não vai acontecer, porque nós estamos na graça. Na graça quem manda sou eu. Não, na graça quem manda é Deus, tá? Quem manda é a palavra de Deus, é a palavra de Deus que dita o que nós temos que fazer. E uma ovelha do Senhor, ela segue, porque Jesus falou, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Quem não segue, não é ovelha. Não sou eu quem diz é a Bíblia. Não vos ponhais o Senhor à prova, como alguns deles o fizeram, versículo 9, o fizeram, e pereceram pelas mordeduras da serpente. Não tem mais serpente, né? Mas tem outros problemas que o ser humano está vivendo aí. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos por exterminador. Estas coisas os sobrevieram como exemplos, de novo, né? E foram escritas para a advertência nossa. Paulo escreveu para advertir o povo. Crente, tem algum crente aqui escutando isto? Estas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá o livramento, de sorte que possais suportar. Então, diante dessa introdução, mostrando que o que rejeita, ou seja, quem despreza, né? Quem não está nem aí para o que Deus está falando, não está nem aí, é para Deus, não é para o líder que Deus pôs. Então, quando alguém não segue essa palavra, ele não está transgredindo comigo, ele está transgredindo com Deus. Se é uma ovelha de Deus, Deus vai corrigir, Deus vai disciplinar e Deus vai açoitar. Se não é uma ovelha de Deus, Deus não vai corrigir, Deus não vai disciplinar e Deus não vai açoitar. O que vai acontecer? Essa pessoa vai continuar fazendo a mesma coisa, os mesmos erros a vida toda, e nadinha vai acontecer, porque a Bíblia diz que Deus preparou todas as coisas para um devido fim, até o ímpio para o dia do mal. Então Deus não trata com cabritos, Deus não trata com o filho do diabo, Deus trata com as suas ovelhas. Amém? Então, diante dessa introdução, nós vamos agora partir para a mensagem de hoje. Romanos, capítulo de número 1. Romanos 1.
Vamos ler o versículo, do versículo 28 ao versículo 32. Romanos capítulo 1, versículo 28, versículo 28 ao versículo 32. Essa eu quero ler com vocês. Diz assim a palavra do Senhor: por haverem desprezado o conhecimento de Deus. O tema é: mudaram as regras de Deus, é a terceira parte. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Não despreze o que o homem de Deus está aqui lendo para vocês, que essa palavra foi do homem de Deus, não foi de nenhuma outra pessoa, não foi um pai de santo, não foi Oxalá, Oxóssi, não foi os santos da católica, não foi os espíritos dos espiritistas, não, foi Paulo, o homem de Deus, que escreveu. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus, diga, o próprio Deus, fez o quê? Os entregou a uma disposição mental reprovável. Então, quando a pessoa despreza, ele está tratando com gente que pode ser ovelha, que também pode ser cabrito. Então, a Bíblia diz que o conhecimento chega, ou seja, as regras de Deus chegam até nós, a gente pode escolher. Deus, irmãos, Deus não vai matar ninguém se você escolher não obedecer a regra. Só que as serpentes vão te picar. Quer dizer, a Bíblia diz que nem o mal te causará. Mas quando você não segue as regras de Deus, o mal, Deus dá permissão para tudo que é mal. Quando você pensa em mal, esqueça o diabo, o chifrudo, o fedorento, o catinguento. Esquece, pensa no mal, um câncer, um tumor, sabe, um desemprego, um aborto, sabe, a morte de alguém fora do tempo. Então, pensa nesse aí. Pensa nesse mal. Então, quando você lê assim, o próprio Deus, volta um pouquinho atrás, irmão. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, primeiro, o conhecimento vem. Aí a pessoa vai, ela diz que tem o Espírito Santo, mas ela faz o que? Ela despreza. Ela fala, não, isto aqui eu não vou obedecer, porque eu sou adulto, eu sou maior de idade, eu sei o que é o certo, o que é errado. O pastor está pensando que ele é o quê? Eu sou um filho de Deus, obediente, que arrisco meu pescoço para levar a verdade nesta cidade. Eu sou só isso, só. Eu não sou um ditador, não sou um tirano, não sou um verdugo, não sou um assassino de quem não obedece. Estou aqui só para anunciar a verdade. Por quê? Porque se você desprezar o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável. Então Deus permite que a pessoa siga numa linha totalmente contrária a Deus. E o pior de tudo é que a pessoa pensa que está fazendo a obra de Deus. O pior de tudo é que a pessoa pensa que ela está agradando a Deus, porque ela não morreu ninguém da família, o carro não quebrou, não pegou fogo com gente dentro, sabe, não teve um acidente, sabe, não aconteceu uma desgraça, aí a pessoa pensa, está tudo bem. Disposição reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então Paulo está falando que quando alguém não segue as regras de Deus, Deus permite que essas pessoas pratiquem coisas que não convêm. Você sabe, você está aqui, você sabe qual é a sua vida. Eu não estou aqui como um acusador, nem como lembrando as tuas debilidades, que eu também tenho as minhas, eu sei quais são as minhas, mas eu quero só que você pense como você está. Se realmente você está, volte um pouquinho, irmã, volta. Aí, o próprio Deus te entregou uma disposição mental reprovável. Será que você já está nesse estágio que a tua mente
só faz coisa reprovável e você pensa que você está fazendo certo. Então tem gente que está metido aí com tanta sujeira dentro da obra de Deus, sabe, e não tem um sinal vermelho. A minha Bíblia diz, através de João, diz que quando o Espírito viesse até a vida da igreja, o Espírito teria uma função de convencer aquela pessoa que ela está se comportando erradamente. Então, quando Paulo fala, nós somos santos e irrepreensíveis, porque essa obra de mostrar se você está fazendo certo ou você está fazendo errado, não é feita pelo pastor, não é feita pelo diácono, pelo obreiro, ela é feita pelo Espírito Santo que habita na igreja. Diga, o Espírito Santo que habita na igreja. Então, o próprio Deus entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Agora, essas pessoas estão cheias de quê? Cheia de injustiça. Elas estão cheias de injustiça, mas o pior é que elas pensam que elas estão fazendo certo. Não, eu sei o que é certo para mim. Vou te dizer com sinceridade, tem mais de 36 anos de obra de Deus, eu não sei, na minha carne, eu não sei o que é certo para mim. Por isso que eu procuro achar aqui na Bíblia os desígnios de Deus para a minha vida. Porque se eu tentar achar o que é certo para mim, eu vou correr o mesmo perigo do que os irmãos lá no deserto correram, de sofrer danos de vida, perecer, viver atormentado, viver perturbado. Tem um monte de crente perturbado. Não é que Deus não funciona para eles, eles não querem seguir as regras de Deus. E o pior é que eles não querem parar de continuar seguindo as suas próprias regras, porque Deus entrega essas pessoas a uma disposição mental. Como é que elas vivem? Cheios de toda injustiça, não consegue medir o que é justo do que é injusto, perdeu a noção do que é dia do que é noite, não sabe diferenciar da mão direita da esquerda, não sabe diferenciar um homem de Deus para um demoniado que está na frente de um púlpito, porque eles perderam. Então essas pessoas estão cheias de injustiça, elas estão cheias de malícias, de malícia, toda maliciosa, sabe? A mente só pensa em pecar, só pensa em ganhar vantagem, só pensa em enganar as pessoas, só acha que o outro vai trair, porque quem pensa que o outro vai trair, porque é um traidor. Todo traidor pensa que o outro vai te trair. Toda pessoa que tem no seu coração de abandonar o outro, fica preocupado se alguém vai lhe abandonar. Então, as malícias. Então diz que, porque não segue as regras de Deus, as pessoas vivem com avareza. Às vezes a obra de Deus padecendo, e a pessoa pode fazer algo mais, mas a pessoa fecha o seu coração e fala, não vou fazer, porque eu já fiz o que eu faço toda a vida. Ou seja, não é de glória em glória, nem a semeadura da pessoa aumenta. Eles só querem que a bênção aumente, mas a plantação, ela continua de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, continua a mesma coisa. E a pessoa acha que ela está fazendo certo, porque ela tá seguindo uma religião. A religião é assim, você segue uma bula do padre, do pastor, e você pensa que você está seguindo as regras de Deus. As regras de Deus são totalmente diferentes das nossas, está aqui. Então a pessoa vive cheia de avareza, a pessoa vive cheia de maldade. Sabe, isso é incrível quando chega alguns assuntos nos meus ouvidos, de gente falando, fulana de tal está de olho no meu marido, fulano de tal está de olho na minha mulher. Então, essa pessoa que fala isso, essa pessoa que está cheia, essa pessoa que está cheia de maldade, ela está cheia de malícia, porque Deus entregou essa pessoa numa disposição mental, porque ela não quer seguir uma regra, então Deus deixa ela seguir a regra que ela quiser. Deus deixa ela sofrer,
para ver se ela vai mudar de direção ou ela vai caminhar no sofrimento. Eu conheço crentes de 10, de 20, de 30, de 40, de 50 anos de crentes. Continua desobedecendo as regras de Deus, e a vida é uma lamúria, a vida é um desastre, a vida é um sofrimento, a vida é uma murmuração, não tem nenhum tipo de alegria na vida. Você conversa, você escuta só amargura, só sai amargura, porque aqui dentro, se não tiver a palavra, só vai ter amargura. Nós vivemos num mundo totalmente corrupto, totalmente diabólico, maligno, cheio de gente, cheia de demônios. Jesus falou que lançou a gente no mundo como ovelhas no meio dos quem? Então você é uma ovelha, e uma ovelha sozinha, ela está frita. Sozinho, digo, sem a presença do pastor. Quem protegia as ovelhas lá no campo não era outra ovelha, não é a ovelha, a fêmea qual é? A fêmea é a ovelha e o macho é a ovelha, né? Não tem feminino nem masculino. Então, vamos colocar o ovelho, posso? Permite? Então, o ovelho não é que protegia as ovelhas, ele chegava, ninguém mexe com as minhas ovelhas, com a minha menina não, é minha ovelhinha, é meu amor. Não. Quem protegia as ovelhas era quem? É o pastor. Então é um perigo quando alguém acha que não precisa mais da figura do pastor, porque ela já aprendeu meia dúzia de palavras, e nessas meia dúzia de palavras, 5,9 ela não pratica, aí ela pensa que ela está seguindo uma regra que não é de Deus. Então, Paulo enumera algumas situações cheios de injustiça, cheios de malícia, cheios de avareza, cheios de maldade, possuídos de inveja. A pessoa é avarenta. Quando a pessoa é avarenta, ela acumula bens, né? Porque ela não dá. Você abre o armário dela, já comprou tem 3 guarda-vestidos. Guarda-vestido chama? Antigamente, guarda-roupa. Já comprou mais um guarda-roupa para colocar a roupa, porque tem roupa lá quando ela tinha 15 anos, ele tinha 15 anos, está lá. Então, aí ela se torna uma pessoa avarenta, cheia de maldade, possuídos de inveja. Então, ela é avarenta, mas mesmo assim ela tem inveja dos outros. Ela tem tudo, mas ela tem inveja dos outros. Ela tem tudo, não falta nada para ela. Ela pensa, né? Não falta nada, eu tenho tudo, mas ela se torna uma pessoa invejosa, porque ela tem tudo, mas aquele outra pessoa tem algo que ela não tem, aí ela fica com inveja daquilo que o outro tem. Às vezes pode ser um esposo, ou uma esposa, a pessoa tem inveja de você, tem um marido, você pode deixar as pessoas terem inveja de você. Você que é de Deus, inveja não pega em crente fiel, olho grande não pega em crente de Deus, em crente que segue as regras de Deus. Esses que seguem a regra de Deus, eles estão debaixo do esconderijo do Altíssimo, e a praga nenhuma chega até a vida deles. E se eles forem lançados na fornalha, a fornalha não vai queimá-lo. Se eles forem lançados na cova, o Deus que fez os leões fecha a boca dos leões. Oh, glória a Deus. Avareza, possuído de invejas, possuído de homicídio, contenda, dolo e malignidade. Contenda, olha o coração, só vive para arrumar briga. É a pessoa que não concorda com nada. Vai fazer, não concorda. Vai fazer, não concorda. Graças a Deus que aqui neste ministério tem Deus e tem um pastor que Deus colocou aqui, vitalício, para levar a palavra dele até o fim, e as regras de Deus serem dadas nessa casa até o fim. Então, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores. Aí, quem não segue as regras de Deus se torna isso aqui, maligno, cheio de contenda, difamadores. Olha, me falaram
me falaram, tá? Ó, quem falou? Eu não me lembro quem falou, mas me falaram. Aí a pessoa, me falaram, né? Aí se torna um difamador. Aí destrói a família dos outros, destrói a reputação dos outros, destrói tudo, porque ouviu que me falaram. Eu escutei, alguém falou. Alguém falou? Fecha a tua boca e os teus ouvidos para essa pessoa que falou besteira. Passa, irmão. Olha aqui, irmãos. Quem não segue as regras de Deus, o próprio Deus entrega a pessoa para viver assim, irmãos. Vive como? Caluniando. Pastor Pedro é um cão guloso. Pastor Pedro, ele não cobra dízimo, mas ele cobra dízimo velado. Velado, né? Ele tem interesse no dinheiro do povo. Pastor Pedro, ele, né, aquela carinha dele lá, botando lá o netinho dele junto com ele para dizer que ele gosta de criança. Ele não gosta de criança, porque quando as crianças estão aqui, ele manda as crianças ficar quietas. Sabe por que eu mando as crianças ficar quietas? Porque eu quero ver você crescer na graça e no conhecimento de Deus. Porque se você ficar olhando uma criança brincando, ele é lindíssimo, mas eu amo criança. Você vê lá, né? Eu não faço aquilo por cena, não. Eu estava ontem, fui buscar meu neto ontem. Aí eu e minha filha. Aí ela conversando comigo falou: pai, a minha amiga tem uma amiga, eu esqueci o nome dela. Ela não tem pai. Ela falou, está namorando, vai casar. Falou, eu vou ter um filho, mas eu tenho uma preocupação. Aí ela, qual é a tua preocupação? Que meu filho não vai ter avô, nem da parte do pai dele, nem da parte da minha parte. Aí ela falou assim, poxa, o teu pai ama tanto o teu filho, será se eu pedir para ele se tornar o avô do meu filho, será se ele vai querer ser? Você vê que coisa bacana? Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então você ser exemplo e modelo, que as pessoas te querem até que eu seja avô de uma pessoa que não tem nada a ver comigo, só porque vê eu cuidando da minha família, cuidando do meu neto, da minha esposa, dos meus filhos. Está vendo, pessoal? Então, porque se Deus tivesse me entregado uma dissolução mental, me entrega os meus pensamentos, eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo. Caluniadores, aborrecidos de Deus. Você sabe que é uma pessoa aborrecida de Deus? É aquela pessoa que diz que Deus esqueceu ela. Ela que esqueceu de Deus. Pastor, não esqueço de Deus, sempre eu me lembro de Deus. Eu digo para você que você às vezes esquece de Deus. Quando você rejeita o que eu leio aqui e não pratica, você está esquecendo de Deus. Todas as vezes que eu leio aqui e você não pratica, você está rejeitando a Deus. E se você rejeitar a Deus, a Bíblia diz que Ele vai te entregar uma disposição. Você vai ficar à disposição desses sintomas ali, e você vai achar isso aqui maravilhoso. Você não vai ter, como você achava maravilhoso, eu achava maravilhoso, quando me drogava, quando eu ia para um lugar onde vendia drogas, sexta-feira e saía de lá segunda-feira, eu achava maravilhoso, eu achava sensacional, porque eu estava entregue a uma disposição mental, estava entregue à minha carne. Então Deus entrega às pessoas as suas paixões, aí fica assim, ó, caluniando, aborrecido de Deus, está sempre com raiva de Deus. Será que as pessoas que estão com raiva de Deus, é aquelas pessoas que precisam de jejuar para que Deus dê a ela alguma coisa? Há pessoas que, não, eu tenho que levantar 2 horas da manhã e orar de 2 até as 5 da manhã para que Deus me dê alguma coisa. Então essas pessoas, elas são aborrecidas de Deus. Então elas têm que fazer algo para que Deus faça algo por elas. E a única coisa que Deus quer de nós é que você ouça e que você pratique. E os mandamentos de Deus, segundo Jesus, Ele falou, um novo mandamento vos dou, amará a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Então se você cumpre isto, você nunca vai cair nessa rede aí, ó, aborrecido de Deus, insolentes,
soberbos, presunçosos, inventores de males. Tem gente assim que inventa coisa. Você conta um negócio, é muito perigoso quando você conta uma história para alguém que tem por hábito de inventar coisa. A história que você contou, ela vai contar diferente. Por isso eu digo, irmão, você tem alguma dúvida? O pastor está aqui para isso. Você tem algum problema com a palavra? Não está entendendo alguma coisa? O pastor está aqui para... Você não precisa perguntar a ninguém que está do nosso ministério. Você pode ir diretamente comigo. Porque aí eu vou te esclarecer todas as tuas dúvidas e vou te mostrar quais são as regras de Deus para a sua vida. Inventores de fofoca, de males, inventa coisa da vida dos outros. Desobediente aos pais. Então, chegou uma situação no meu conhecimento há um tempo atrás aqui, que inventor de males, que a pessoa falou, eu vou dar uma dura naquela fulana de tal, porque aquela está de olho no meu marido é um gostosão, todo mundo quer o meu marido. Se fosse o pastor não dizia nada, né? Não, a maioria das mulheres gosta de pastor, né, irmão? Até casada, sabia, irmão? Por isso que eu não te chamo de pastor, por causa disso. Gosta como amigo, irmão. Não é gostar para ter outra coisa, não. Gostar, tem que gostar mesmo do pastor. Ainda mais um pastor que é de Deus, que te ensina a verdade, que te cuida da sua vida, que te instrui na palavra, que te dá o conhecimento para você viver bem. Aqui eu não te roubo a tua vida, aqui eu não desgasto a tua vida, aqui eu te dou munição para você viver bem, para você seguir a palavra e ponto. Então, acabou? Acabou, né? Acabou? Não, vai lá. Desobediente aos pais, insensatos, traidor, infiel, essa palavra ali é traidor e infiel, sem afeição natural, e o que é uma afeição natural? Pô, eu digo para o irmão aqui, eu te amo, o que ele vai pensar? Pastor está querendo casar comigo? Não, é uma afeição natural, um amor de irmão. A irmã falou que me ama, pastor. A malícia, olha a malícia, eu não gostei que a irmã chegou perto do meu marido, sabe, fica perguntando como ele está, sabe, o que você quer com o meu marido? Meu marido é muito bonito. É porque a pessoa está entregue, está na carne, fica assim arrumando arengação, por isso que não firma na graça de Deus. Isso aqui não é um covil de salteador, não, mano. Isso aqui é a igreja de Jesus. Isso aqui não é uma casa de maluquice, de contenda, de monte de cacique, de uma oca com 5 pessoas, tem 10 caciques. Aqui tem um Deus e tem uma liderança que Deus colocou e é respeitada pelas ovelhas de Deus. Entendeu, amado? Então, o que é regras? Regras são normas usadas como padrão para dirigir. Todo lugar tem que ter regras. Todo lugar. Se não tiver regras, não cresce. Por que o nosso país está do jeito que está? Porque não tem regras. Não tem regras. E quando alguém transgride uma regra no nosso país, sabe o que eles fazem? Junta meia dúzia de deputados ou de vereadores, criam uma nova lei para que aquilo que está sendo transgredido se torne uma coisa aprovada. É assim que faz. Mas só que a igreja de Jesus não pode fazer isso. O que Deus reprova, irmão, eu não vou criar uma lei particular para aceitar a minha vida suja, nem a tua vida suja. Para aceitar o teu comportamento ruim, nem o meu comportamento ruim. Não, vamos criar uma lei, porque eles fazem isso. Eles fazem isto no Brasil. Por que não tem pena de morte no nosso país? Porque vai morrer um monte de graúdos. Por que não dá cadeia quem fuma maconha? Não fica preso logo 10 anos. Sabe por quê? Porque um monte de filho de juízes, de delegados, filho de gente de autoridade, até às vezes tem gente de patente, são usuários de drogas.
Por isso que eles não criam, não querem saber dessas regras. Essas regras que moldam o caráter da pessoa. O caráter do homem do Brasil está corrompido. O que não presta tem aplauso, o que presta tem revolta. As pessoas estão revoltadas com um homem que não roubou e não deixou ninguém roubar. Eles estavam satisfeitos, o Brasil estava satisfeito com o governo que teve não sei quantos mil escândalos, quantos trilhões foram desviados da nossa nação. E tem gente que diz que isto é bom. Vai morar na Venezuela, irmão. Quem acredita que este sistema é bom, vai para a Venezuela comer calango, brigar por um pedaço de pão. Aqui no lixo, no nosso lixo, tem comida. Lá, em países comunistas, quem come bem só são eles. Então você vê, mas porque não tem regras. Uma regra dentro da família: marido é o cabeça, a mulher é a auxiliadora. Regra na família: filhos obedecem aos pais, os pais não irritam os filhos. Regra na família. Regra na igreja: o pastor é a autoridade máxima depois de Deus, e o resto obedece à ordem de Deus que foi dada ao pastor. Se você não segue estas regras, você está deixando de seguir a Deus. Você colocou uma roupa de crente e vem aqui domingo, vem terça, vem quinta, mas você não é um crente, porque você não segue as regras de Deus. Ou seja, regras são normas usadas como padrão para fazer prosperar uma nação. Ninguém pode gastar mais do que ganha. Então a pessoa sem regra, o que ela faz? Ela gasta mais do que ganha. A pessoa sem regra, ela fica feliz, ela ganha R$1.100, que é o salário mínimo, ela fica feliz porque ela tem 3, 4 cartões de crédito. Ela vai se ferrar. É como você dar uma forca, uma corda para alguém que está desesperado. Ela vai pôr no pescoço e vai se atirar. Porque ela não quer seguir regras. Cada um, amado, está fazendo as suas próprias regras. Cada casa, na minha casa é assim. Na minha casa é como está aqui. Minha casa é um lugar santo. Como é que eu me comporto? Lá na minha casa ninguém fala palavrão, regras. Ninguém bebe na minha casa, regras. Não entra uma gota de bebida alcoólica na minha geladeira. Se eu pegar, eu quebro a garrafa, eu quebro a geladeira, eu quebro tudo. Não vai ter mais geladeira na minha casa. Pastor, só faz isso? Claro que não, né? Não, eu apanho. São regras. Então, é a regra. Pastor casou, eu casei. Meu casamento, minha família, meus parentes, tudo alcoólatra. Vai ter cerveja? Eu falei, não. Ah, então eu não vou. Não vai. Não, mas, pô, eu preciso da presença dele. Você sabe, é meu filho, é meu irmão. Não, sabe? Então, é a regra daquela casa. Não está seguindo a regra de Deus. Por isso que às vezes vem situações na vida que a pessoa fala, por quê? Porque foi quebrada as regras. Se eu avançar um sinal, eu vou levar uma multa. Se eu avançar na velocidade, eu estou quebrando a regra, vou levar uma multa. Não, por favor, eu pisquei, na hora que eu pisquei, eu passei, eu não vi, dá para o senhor ter misericórdia? Não, vai pagar R$390, acabou. Entendeu? Quando você quebra uma regra, tem consequência. Quando você quebra uma regra, tem punição. Às vezes não é imediatamente, porque às vezes a pessoa fala, eu quebrei aquela regra e não aconteceu nada. Não aconteceu agora, você jogou a semente, e daqui a pouco ela vai dar o fruto, e você vai começar a ver o fruto e falar, caramba, quando foi que eu plantei isso? Aí a tua cabeça vai lá no teu sistema de reserva, você vai buscar o que você fez, o que você falou, como você se comportou, e você vai falar, isso, eu estou passando isso por causa disso que eu fiz. Deus não é mau. Aí não fica aborrecido de Deus, porque Deus não é mau. Nós só colhemos aquilo. Então, o que são regras? Regras são princípios. Regras são leis. Pastor, mas nós não estamos debaixo da lei. Então tudo bem. Se na tua casa não tem lei, então uma criança de 10 anos, de 4 anos, ela vai mandar na sua casa. Toda casa que não tem lei, vou fazer o que com meu filho? Ele quer ver isso. Se eu tirar a televisão dele, ele vai ficar deprimido.
Ele quer ver isto, sabe? Então, olha a regra daquela casa. Quem manda é a criança. Não tem regra. Não tem regra. Não, ele quer ver isto. Ela quer ver. A minha filha, sabe? Ela quer ver isto nas redes sociais, sabe? Ela quer ver se eu tirar isto dela, ela vai ficar deprimida. Ai, ela quer que eu compre uma televisão de 50 polegadas. É a maior que tem? 50, 60, 80, 90, sei lá. Se eu não comprar, ela vai ficar deprimida. Ela chora, está chorando demais, sabe? Isso é pecado, amado. Muita depressão, muita ansiedade, muita angústia é excesso de pecado também. Porque as pessoas não querem seguir as regras de Deus, então elas entram em parafusos. A mente dela começa a bombardear a cabeça dela. Caramba, eu estou todo errado, por que eu não melhoro? Por que eu não melhoro? Eu não tenho força. Pede ajuda, irmão. Fala com o anjo que Deus colocou na tua vida, que é o pastor, para te ajudar. Ou se você conversar comigo, qualquer assunto, duvido que saia da minha boca, irmão. Duvido. A irmã, cadê a Vanessa? Vanessinha está gestante, não está? Ela entrou ali um mês atrás. Eu olhei para ela, ela sabe disso. Falei, você está grávida? Você está grávida? Fiz a pergunta. Ela olhou para mim. Ela não queria mentir, mas também não queria contar. Mas Deus tinha me falado. Essa igreja aqui tem Deus, amado. Essa igreja aqui não tem um aventureiro. Eu não estou aqui para te manipular, para te tirar nenhum centavo de você. Pelo contrário, se você precisar de mim, se eu puder ajudar, como eu já ajudei um monte de gente, eu vou estar sempre aqui para te ajudar. Mas uma coisa que eu não vou deixar de fazer é de te ensinar que no reino de Deus existem regras. Se você não seguir as regras de Deus, a tua vida vai dar um nó. Você vai rodar. Você sabe como está a tua vida, irmão. Eu não precisava te dizer que você sabe, mas o Espírito quis falar isto conosco. Então, eu não quero mais rodar em círculo. Eu quero seguir um caminho. Eu quero estar numa rampa, para mim lá em cima chegar e voar como águia. Isso que eu quero para a minha vida. E para isso acontecer, eu não posso mudar as regras de Deus. Eu não posso modificar as regras de Deus. Eu não posso remover as regras de Deus para facilitar. Sabe? Pastor, o senhor preferiu não ter os seus parentes na tua casa no dia do seu casamento, porque eles queriam bebida e o senhor não comprou e eles não foram. Foi. Está ali, minha esposa. Não foram. E o senhor não se... Como é que o senhor sentiu? A alegria, porque eu estou agradando a Deus. Eu sinto alegria, irmão. Tá? Quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, mas a Deus que te deu o Espírito Santo. Assim disse mais uma vez o Espírito de Cristo ao nosso espírito. Amém. Glórias a Deus.